Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, tá? Sou o doutor Adriano, doutor de psicanálise, tá ok? Escritor. E eu gostaria de bater um papo com vocês, tá ok? Referente à frustração, tá ok? Usando o conceito da psicanálise, tá? Se você estiver vendo esse vídeo pelo canal do YouTube, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se puder se inscrever, inscreva-se, né? Porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir esta mensagem, tá bom? E quando nós falamos de frustração, tá ok? Na psicanálise, né? Ela é entendida como uma experiência emocional fundamental e inevitável que decorre do confronto entre o desejo do sujeito e a realidade externa, que nem sempre satisfaz as suas expectativas ou impulsos. Então, conforme destacado pelas relações freudianas, o princípio do prazer não atua de forma simples e direta, pois o aparelho psíquico, ele também busca o princípio da constância, uma regulação que visa manter um nível constante e baixo de excitação, né, ou tensão interna. Dessa forma, a frustração está diretamente ligada à tensão entre o desejo e seu adiamento ou a negação, né? Processo que é central ao amadurecimento psíquico, ok? E a capacidade do sujeito de lidar com a realidade, né? Desde o nascimento, o sujeito ele aprende que nem todas as necessidades podem ser imediatamente satisfeitas. O aprendizado que envolve a diferenciação entre o self e o objeto externo, conforme descrito por Freud, né? Essa interposição da realidade, ela provoca momentos de frustração que são tolerados, né? Contribui para o desenvolvimento da resiliência, da capacidade adaptativa do ego. Então o ego, ele atua como mediador entre o impulso do id, que é o desejo, né? E as limitações do mundo externo e do superego, que entra a questão das regras e das repressões, né? O conflito psíquico ligado à frustração, ele está articulado a dualismo freudiano entre eros, que é a pulsão de vida e desejo, e thanatos, que é a pulsão de morte e o fim da excitação, né? Então, o desejo é uma força motriz que impulsiona o sujeito a buscar a satisfação. Entretanto, o adiamento dessa satisfação, ou seja, a frustração, é necessário para que sejam possíveis os vínculos afetivos, a socialização e a construção da cultura. A incapacidade de tolerar a frustração pode levar a adoecimento psíquico, ou seja, na forma simples da neurose, distúrbios alimentares, comportamentos impulsivos ou comportamentos destrutivos. Então a frustração, na realidade, né, na contemporaneidade, especialmente no contexto da pós-modernidade, ela observa-se, né, uma dificuldade crescente no gerenciamento da frustração. Então, na parte, como que eu posso dizer para você? Em parte, né, devido à busca por gratificações imediatas e ao consumismo exacerbado, né, tal cenário pode acentuar um vazio existencial e estimular modos disfuncionais, né, de lidar com o desprazer, com o uso, por exemplo, excessivo de psicofármacos, né, comportamentos de fuga e até a questão da agressividade.
A frustração, apesar de dolorosa, né, ela não deve ser vista como inimigo, mas como um aspecto intrínseco à condição humana e um propulsor de crescimento pessoal e psíquico. Através da elaboração psicanalítica, o sujeito, o que ele vai aprender? Ele pode aprender a reconhecer e tolerar a frustração. Então você precisa reconhecer para que você consiga tolerar, né, essa situação, que seria no caso a frustração. Então transformando-a em uma oportunidade para o desenvolvimento, né, da sua inteligência emocional, para o desenvolvimento, né, da resiliência e a capacidade de estabelecer vínculos afetivos mais saudáveis. Ao aceitar o adiamento do desejo e os limites impostos pela realidade, o sujeito ele avança na sua constituição psíquica, ok? E no exercício da liberdade emocional. Freud, quando a gente pega algumas referências, né, ele vai falar sobre o conceito do princípio do prazer e o conceito da constância, né? Então ele vai falar o quê? A importância do adiamento, né, da satisfação e do conflito do desejo. A frustração como fonte de desenvolvimento psíquico e maturação do ego. A relação entre a frustração, adoecimentos e comportamentos impulsivos e emocionais na atualidade. A frustração como elemento construtivo de experiência humana e possibilidade do crescimento por meio da reflexão e do trabalho psicanalítico. Veja bem, a frustração ela é necessária para que você aprenda. A frustração é necessária para que você consiga lidar com fatores externos, crescer com isso, desenvolver com isso, para que nós não sejamos pessoas egocêntricas, né? Tudo é do meu jeito, é no meu tempo, é da maneira que eu quero, é do jeito que eu quero, não. O não ele é necessário exatamente para que haja esse sentimento, né? Para que eu tenha a capacidade de lidar, né, com aquilo que eu não posso modificar. O que é que eu posso mudar? Eu posso mudar tudo que está em mim, mas eu não tenho poder sobre o que há fora, sobre os fatores externos, sobre o que há no outro, por exemplo, né? Então, na realidade, tudo isso é necessário sim, para que eu seja mais resiliente, para que eu desenvolva uma saúde emocional, né, de qualidade, para que eu possa, né, saber administrar melhor, né, os meus sentimentos, né? E aí entra a questão da aceitação, ok? Quando eu não tenho essas questões de aceitação, quando eu não consigo aceitar, quando eu não consigo identificar as coisas, né, essa frustração ela vai acabar me adoecendo, ela vai te adoecer, né? Vai desenvolver neuroses, vai desenvolver agressividade, vai desenvolver comportamentos, né, que não são adequados. E isso vai gerar um grande problema para você. Pensa bem, reflita, né, e entenda, nem tudo é como a gente quer. Tá ok? Devemos entender, né, que nós temos as nossas limitações, que nós podemos fazer muita coisa acontecer. Só que tem coisas que estão fora daquilo que nós podemos, que já não depende de mim, não depende de você, depende do outro. E o que depende do outro, meu amigão? O que depende do outro, amiguinho, né? Não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta explodir. Não depende de você. Entenda isso.